Olá pessoal, eu sou o Paulo do canal Paulo Açaí, desejando a todos uma boa noite. Hoje eu estou fazendo esse vídeo por uma questão de apelo e vocês já vão entender por quê. Tá bom pessoal, o motivo pelo qual eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje ele tem a ver mais com conscientização, tá bom? Para todos que sabem e que vivem em nosso planeta, nós estamos enfrentando um tempo muito difícil. Salvo grandes países como Itália, China e alguns outros países europeus que são considerados, inclusive os Estados Unidos, alguns países do nosso planeta que são considerados países de primeiro mundo, estão enfrentando grandes problemas com o novo coronavírus, E como o Brasil é um país de dimensões continentais e que recebe muitos turistas e etc., nós também estamos enfrentando esse momento negro da nossa história, Não só o Brasil, não só esses grandes países, mas todos os continentes neste dia, nesse dia de abril, nesse exato 21 de abril não, nesse 21 de março, nós hoje estamos com todos os continentes enfrentando casos de coronavírus, um vírus que se alastrou na nossa humanidade desde janeiro, mas que já vem se propagando desde antes de janeiro, desde o ano passado, de dezembro do ano passado, tem assolado o nosso planeta e nesse momento chegou ao Brasil, E como Belém está também envolvida nesse mundo globalizado, nós adquirimos até o presente momento 2 casos, confirmados aqui em Belém do Pará e algumas suspeitas de coronavírus aqui. Então, nesse momento foram tomadas grandes medidas aqui no Brasil, A mais grave de todas até agora, até esse presente momento, foi a quarentena decretada ao estado de São Paulo, Amanhã, a partir de amanhã, as pessoas não poderão sair de casa, a não ser que seja por um motivo bem oportuno, tá bom? Então nós temos enfrentado essas situações, Mas o que eu queria comentar nesse momento não era exatamente sobre isso. Nós vamos falar sobre o que o coronavírus faz e etc, mas eu não sei se vocês estão podendo ouvir um barulho de som aqui, vocês estão ouvindo um barulho de som, Mas o que eu queria dizer para vocês, o meu estado, o estado do Pará, nosso estado decretou quarentena. Belém não faz ideia do que é quarentena. Nós estamos durante um período de 15 dias sem ir à universidade, sem ir às escolas, sem ir para o trabalho. Algumas empresas estão nesse momento fechadas, Universidades, escolas, etc. Lugares de convívio, da população paraense. Então, o que a gente está enfrentando no Pará agora? Como eu falei anteriormente, o Pará não faz ideia do que é uma quarentena, Esse é um preço que nós pagamos por sermos desinformados, para falar a verdade, Muitas pessoas aqui no Pará, mesmo que a universidade pare, a escola pare, o trabalho pare, o que elas pensam? Nossa, folga, Vou aproveitar, vou dar uma volta, vou visitar meus pais no interior, vou para Mosqueiro, vou para praia, vou para o shopping. Então as pessoas não fazem ideia do que é quarentena aqui em Belém, do Pará. Não só aqui, como em outras capitais do Brasil, como nós temos acompanhado nos jornais, Então, o que me preocupa particularmente é que, como vocês sabem, eu sou professor, tenho ministrado aulas à distância, aulas online para os meus alunos, E então, hoje, comecei a dar aula por volta das 8 da manhã, E terminei por volta das 10h30, 11 horas, E como eu só ia ministrar a próxima aula às 12 da manhã, às 12 da tarde, então eu fui ao supermercado comprar o meu almoço, já que eu estou só eu e meu irmão aqui na minha casa. E aí o que foi que aconteceu? A minha mãe teve a ideia de ir para o interior com o meu padrasto e a minha avó, que já é bem idosa, muito bem, boa ideia que ela teve. Mas, então, voltando a falar, fui comprar o meu almoço no supermercado. E quando eu cheguei ali no supermercado, não o que tem próximo da minha casa, mas o que tem na Avenida Augusto Montenegro. Quando eu cheguei no supermercado, gente, eu vi uma cena que, particularmente, o impacto visual foi muito grande. As pessoas estavam todas com máscaras, passando álcool gel nas mãos
e com o carrinho de compras extremamente lotado, como se fosse estocar assim para uma guerra nuclear, né? E eu fiquei olhando aquilo e tinha tanta gente fazendo isso, as pessoas tentando não se encostar. Nossa, pra mim foi ruim ver aquela cena. Então eu voltei pra casa, fiz as compras aqui na feira que tem próximo de casa mesmo, né? E fiquei olhando aquela cena e quando eu cheguei aqui em casa, que eu comecei a outra aula, eu falei para os meus alunos, né? Nós estamos enfrentando uma situação grave, né? O nosso Pará, ele continua a receber pessoas do mundo inteiro, brasileiros que estão retornando para o Brasil porque nós estamos enfrentando essa situação no mundo. Então, o vírus está se propagando. E as pessoas que foram diagnosticadas até agora, elas andaram pela nossa cidade, pegaram ônibus, frequentaram os lugares que nós frequentamos e etc. Né? E isso tem me alarmado muito, sendo bem sincero com vocês. Né? Na Universidade Estadual do Pará, o pessoal de Biologia, o pessoal de Química estimava que o vírus chegaria aqui em abril, mas chegou bem antes disso. E agora as autoridades do nosso país estão afirmando que o vírus vai chegar no seu ápice agora no mês de abril. E o que me assusta ainda é o pouquinho de ignorância que a população está demonstrando quanto ao assunto. Né? Isso está me assustando, está me deixando alarmado, porque não é porque assim a gente tem visão pessimista, a gente que é da universidade, acadêmica, etc. Não é porque a gente tem visão pessimista, mas é porque dentro de nós há uma voz que fala assim, né? Se isso por um acaso chegar aqui no Pará, aqui em Belém, como vocês puderam acompanhar, a Itália em 24 horas a Itália registrou 700 e tantas pessoas mortas, né? A Itália, um país de primeiro mundo. Imagina a nossa cidade, imagina as nossas cidades do Brasil. Se o próprio ministro da Saúde, na noite de ontem, em rede nacional, falou, né, para toda a imprensa que o Sistema Único de Saúde provavelmente vai entrar em colapso em 2 semanas. E o que me alarmou para fazer esse vídeo foi o vídeo também que eu assisti do um canal que eu super indico para que vocês assistam, que é o Nerdologia, tá? O Átila é uma pessoa muito, muito inteligente, né? Ele é virologista, ele estuda os vírus, estuda desde Ebola até o coronavírus, ele faz esses estudos, né? Uma pessoa super inteligente, e em gráficos ele mostrou a cada decisão que nós tomarmos hoje, né, nesse fim de semana, em gráficos ele mostrou aonde nós vamos chegar, né? Quantas pessoas serão infectadas, quantas virão a óbito e etc. Nossa, ontem foi um vídeo muito esclarecedor e muito alarmante, né? E eu não posso deixar de falar isso também, gente. Belém. O que eu tenho para falar para Belém é que nós precisamos seguir a quarentena. Ficarmos em casa, evitar estar em lugar agitado, né? Na quinta-feira mostraram na televisão um bar que estava super lotado. Agora o governo está planejando lançar um novo decreto, né? Que vai diminuir mais a quantidade de pessoas por lugares e restringir mais. Então, pessoal, vamos evitar. Vamos ficar em casa. Eu sei que é um período que nós não estamos trabalhando e nós, como paraenses, nós gostamos de estarmos com tempo livre para poder fazer as coisas que nós planejávamos, etc. Mas, por favor, gente, tá? Então, aqui para esclarecer um pouquinho mais para vocês, eu vou falar um pouco sobre o coronavírus e sobre um vídeo muito esclarecedor que eu assisti do BBC Brasil, lá em Londres, tá bom? É BBC Brasil, mas é em Londres, tá? A repórter que esclareceu bastante, em poucas palavras, o que é o coronavírus, tá bom? Para começar, né, todos nós já ouvimos falar do coronavírus, então, para começar, eu gostaria de falar como o vírus se propaga, tá bom? E o coronavírus, ele se propaga quando nós inalamos gotículas que uma pessoa infectada expele em espirros e tosse, né? Se alguma pessoa infectada espirrar ou tossir próximo a nós, o ambiente ali no qual ela espirrou ou tossiu fica com o vírus, tá bom, pessoal? Então, se nós inalarmos o mesmo ar que está ali naquele momento, nós provavelmente seremos infectados. Por isso é muito importante o uso da máscara, tá?
Tenho essa máscara aqui de exemplo, tenho outras que eu uso ali, que eu comprei para me usar quando sair na rua. Mas é muito importante, tá bom? Por isso é importante você estar com a máscara. Outra coisa que nós devemos levar em consideração é que quando tocamos uma superfície em que essas gotículas, as gotículas que as pessoas esperem, ou espirrar, ou tossir, quando nós tocamos uma superfície que elas espirraram ou tossiram, né, as nossas mãos ficam contaminadas, ficam com o vírus também. Então, ao levarmos as mãos aos olhos, ao nariz ou à boca ou qualquer resto do rosto, né, nós ficamos infectados também, tá bom? Então as recomendações da OMS dos nossos sistemas de saúde, né, são lavar as mãos com frequência, usar o álcool em gel 70%, tá? Ou seja, se você tocou em qualquer superfície voltando para casa, segurou na barra de metal do ônibus ou do carro, etc., né, lavou as mãos ali, né, chegar em casa, lavar as mãos, passar o álcool 70 nas mãos, álcool em gel 70. Agora foi liberado o álcool líquido 70 em alguns lugares que já estavam com a falta do álcool em gel, né, pessoal? Então essa é uma das precauções que nós podemos tomar também, tá bom? Além da máscara, o álcool em gel, lavar bem as mãos, manter distância de cerca de 2 metros de cada pessoa, né? Manter a distância, isso é nas ruas, tá bom? Então, se você levar essas recomendações que eu estou falando para sua família, né, todos ali vão ficar nos mesmos padrões de higiene, pessoal. Então, deles não precisa necessariamente você manter essa distância, mas nas ruas, mantenha a distância de pelo menos 2 metros, tá ok? Tá bom. Então, como que é a atuação do vírus? Tá, se por um acaso, porventura, uma pessoa contrair o vírus, como que ele vai se manifestar? O primeiro estágio é o vírus infectando a garganta da pessoa, né? O que acontece? O vírus ele precisa de ajuda para se reproduzir dentro de nós, seres humanos. Então, o que ele faz? Ele se anexa a uma célula, tá bom, do nosso corpo. E as células que esse vírus, do coronavírus, procura se anexar, são as células da mucosa. Eles se fixam nas células da mucosa do nosso nariz e da nossa garganta, tá bom? Pessoal, então eles se fixam lá. E aí, quando eles se fixam, o que acontece? Ele se transfere para dentro da célula e dentro da célula ele começa a se multiplicar. Se multiplicar até que ele rompe a célula e sai e infecta mais outras células e assim vai. Ele vai se reproduzindo dentro dessas células e vai infectando. E aí, é nessa hora que o nosso corpo percebe que tem alguma coisa errada. E aí o que ele faz? Ele tenta reagir. Ele inflama. Então, aonde o vírus se infectou, que foi na mucosa do nariz, na mucosa da garganta, que vai se estendendo até o pulmão, então é ali que ele vai se infectando. Então essa parte vai inflamando, porque o corpo percebe que tem algo errado e começa a inflamar, tá bom? Então é isso que vai acontecendo. E vai infectando os pulmões, traqueia, a laringe, e vai infectando toda essa mucosa até chegar nos alvéolos pulmonares, até chegar no pulmão, tá bom? E segundo o Átila, quando o vírus chega no pulmão, que essa multiplicação vai acontecendo, ele vai destruindo as células do pulmão, as células pulmonares. Então, primeiro o pulmão se enche de água, depois de sangue, né? Aí vem a insuficiência respiratória, e aí as pessoas precisam, quando a infecção chega nesse estágio, as pessoas precisam de aparelhos respiratórios para poder fazer a respiração, para que esses aparelhos auxiliem na respiração, tá bom? E aí, com essas infecções todas, quando o vírus chega no pulmão e começa a infectar, aí vem a pneumonia, né? E aí vem mais uma outra coisa, porque a pneumonia, quando o pulmão está infectado, o corpo começa a liberar algumas substâncias que são tóxicas, né, para o nosso corpo. Então, o nosso corpo começa a reagir. É essa reação do corpo que vai nos destruindo, que vai destruindo ainda mais, vai agravando mais a situação, tá bom? Porque o corpo se defende, tá ok? Então tá. As palavras de alguns especialistas que eu tenho, né, são as seguintes, que são mencionadas aí alguns artigos científicos
principalmente no artigo científico que é do nosso querido acadêmico William Sharpner, da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos, né? Ele diz que essa infecção ela pode se alastrar do nariz até o reto. E por isso que isso talvez possa explicar, né? Esses estudos não são totalmente conclusivos, mas isso pode explicar, por exemplo, como que pessoas infectadas pelo vírus apresentaram diarreia e outros sintomas em outros órgãos, né? Que vão levando infectando alguns outros órgãos do nosso corpo, né? Então isso tudo que eu falei para vocês está pautado no vídeo do nosso querido amigo Átila, do canal Nerdologia, e também do nosso querido acadêmico William Sharpner, da Universidade de Vanderbilt, nos Estados Unidos. Tá bom, pessoal? Então isso era o que eu tinha para falar para vocês hoje. Uma coisa importante também que eu tenho para falar é sobre os grupos de risco, tá bom? Todos nós estamos sabendo que os grupos de risco nesse momento são os idosos, né? Então, cuide bem dos seus avós. Ao chegar em casa, nós paraenses, nós temos como que eu posso dizer? Nós temos o costume de tomar a bênção dos nossos avós, né? Mas nesse momento, nós vamos deixar um pouquinho as tradições de lado e nós vamos fazer distante. Bença avó, bença pai, bença mãe, distante, tá bom? Não precisa ter o contato. Você vai continuar sendo abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então, pessoal, falando dos grupos de risco, vou falar aqui para vocês. Cerca de 80%, tá bom, das pessoas sentem sintomas leves, como febre, tosse. Cerca de 14% sentem sintomas um pouco mais graves, como falta de ar e dificuldade para respirar, tá bom? Cerca de 100% chega no estado grave, que é aquele que eles vão ter insuficiência pulmonar, falência de órgãos, tá bom? Então, cerca de 100%, de 6% chega nesse estado. Tá ok, pessoal? Então, para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar o meu apelo, tá? Por favor, se cuidem. Não é porque nós estamos nesse período de quarentena que que o nosso trabalho não está funcionando, que a universidade não está funcionando, que nós vamos ficar andando livremente pela rua, pernando, indo para os bares, indo para os shoppings, para as lojas, indo para os balneários. Não é porque nós estamos com esse período livre, entre aspas, que nós vamos ficar andando por aí. Não, pessoal. Vamos se resguardar, vamos ficar em casa. Se você é pessoa que frequenta lugares que por tradição tem um contingente muito alto, né? Se previna, álcool em gel, máscara. Tudo bem, pessoal? Então, no mais, fica aqui os meus agradecimentos. Por favor, pessoal de Belém, se organize, vamos pensar melhor, tá bom? Esse vídeo aqui fica o meu apelo pro meu querido povo paraense, que eu amo tanto e que eu não posso deixar, né, eu não posso deixar de colaborar, tá bom? Eu queria deixar aqui os meus parabéns, os meus aplausos para as pessoas que estão agora nesse exato momento, prestando seu trabalho na área da saúde, na área do resgate, na área da segurança. Tá bom, pessoal? E que o nosso Brasil vença e que o nosso mundo vença. Tenho certeza que o nosso Deus é por nós. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. Valeu!